Claro que nós começamos aqui o Jornal Gente trazendo informações e reflexões a respeito daquela investigação da Polícia Federal que terminou ontem com a prisão de 5 pessoas, 4 militares do Exército e um policial federal. É o grande assunto da política, do campo jurídico, da investigação, não só pelas várias camadas que ele contém, como pela possibilidade de repercussão política, nesse momento as possibilidades todas em aberto, como também sobre as dúvidas que existem a respeito dos dados que foram divulgados até agora, e elas são muitas. É um assunto que, claro, não vai ser esgotado, acho que cada um de nós aqui, jornalistas, você, nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes, assinante da Band News TV, tem uma visão, um ponto de vista, então eu vou colocar, começando aqui, os elementos da investigação da Polícia Federal. É o que traz o relatório, que foi endossado pelo ministro Alexandre de Moraes, que culminou com a prisão dessas 5 pessoas. Sempre usamos aqui como base os dados oficiais na investigação da Polícia Federal. O que diz essa investigação? Muita coisa. Mas coloca o general da reserva, Mário Fernandes, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência na gestão de Jair Bolsonaro, como o cabeça desse planejamento para executar Lula, Alckmin e, de alguma forma, tirar Alexandre de Moraes de circulação antes que Lula, no final de 2022, tomasse posse no dia 1º de janeiro de 2023. São 4 militares e um policial federal. O que o policial federal estaria fazendo nesse grupo, segundo a Polícia Federal? Ele teria a função de dividir com o grupo as informações sobre a localização e a segurança de Lula, então presidente eleito. Como que se chegou a essa conclusão? Primeiro, por meio de conversas entre os envolvidos, que chegaram a criar uma rede de comunicação paralela e celulares comprados em nomes de laranjas. Só conversas? Não. Também documentos que foram obtidos pela investigação da Polícia Federal indicam, por exemplo, no planejamento de itens, o planejamento da ação com indicação de tipos de armamentos que seriam usados, da forma de utilização do plano. É o chamado Planejamento Punhal Verde-Amarelo. Foi esse o título dado. Em relação ao então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o que diz esse documento? Aspas. Considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. A partir do planejamento, o que é que aconteceu? Bem, aqui é que começa a história na sua segunda parte. 15 de dezembro de 2022 seria o chamado dia D. Os presos, agora presos, teriam se posicionado, segundo a Polícia Federal, em pontos estratégicos de Brasília para executar o plano. Como? Isso não está claro no relatório da Polícia Federal. E, de alguma forma, o adiamento de uma sessão do Supremo, que estava reunido naquela noite definindo uma questão sobre emendas parlamentares e que decidiu passar a decisão final para um outro dia, fez com que o grupo abortasse a ação. Pelo menos é isso que se depreende nas conversas trocadas entre o grupo, porque a notícia postada com o adiamento da sessão do Supremo é usada ali como item para que um deles perguntasse: o jogo vai ser cancelado? Eles falavam jogo porque os codinomes usavam países que disputavam a Copa, aquela linguagem. Enfim, outra pessoa responde nesse grupo: abortar, voltar ao local de desembarque. Bem, e a partir daí a gente pensa nas muitas dúvidas que existem a respeito desse momento, do que teria sido levado a cabo e principalmente por que não foi. Os motivos do planejamento desse ato golpista não terem sido levados a cabo são juridicamente relevantes. Por quê? Porque há uma diferença aqui. Aliás, são várias visões no mundo jurídico também a respeito desse caso. Mas a visão predominante é: se a desistência ocorreu por vontade dos rebelados, as implicações jurídicas podem não existir, ou se existirem, devem ser menos graves. É o argumento usado, por exemplo,
por Eduardo Bolsonaro, que ontem publicou o seguinte: premeditação não é crime. Agora, se a desistência ocorreu por motivos alheios à vontade desses militares, as consequências jurídicas podem ser diferentes. Só que isso aqui não tira grande dúvida. Por que o plano não foi executado, se de fato ele estava tão organizado, e por que ele não foi executado outro dia, se a mudança na agenda do Supremo talvez tenha sido o motivo do abortar. Muitas outras dúvidas, por exemplo, que você já deve também ter se perguntado. Quem mais sabia dessa história? Eram 5? Era um grupo maior? Era um grupo muito maior? Qual a participação do general Braga Neto, ministro da Defesa, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, citado nesse relatório, de novo, da Polícia Federal, como a pessoa que teria hospedado na casa dele, em novembro, uma reunião que teria servido como ponto de partida para o planejamento desses atos? Se de fato isso aconteceu, por que Braga Neto não está entre aqueles que tiveram a sua prisão decretada? Outra pergunta óbvia: Bolsonaro sabia, não sabia? Tinha que relação com esse grupo? Relação com os ataques de 8 de janeiro? Qual é? Existe alguma consequência direta? O que a gente tira disso? Ainda são dúvidas. E a delação de Mauro Cid, que essa aqui é uma dúvida mais ou menos, porque tudo indica que está subindo no telhado. E aí é o seguinte, meus amigos, esse assunto é sério demais para que qualquer tipo de dúvida paire a respeito. A gente está falando aqui de um ataque que seria promovido por pessoas pagas pelo Estado para protegerem o Estado. Estavam planejando fazer exatamente o oposto num plano que foi escrito, que previa a execução daquele que havia acabado de ser eleito presidente da República. E aqui tem uma outra questão que também é delicada. Como é que isso vai ser apurado a partir de agora? Porque quem é que assinou aquela decisão de ontem, determinando que os chamados kids pretos fossem presos? O ministro Alexandre de Moraes, que também seria vítima desse atentado. E aí a gente volta ao ponto central dos inquéritos dos atos antidemocráticos. O julgador pode também ser a vítima? O investigador pode ser também o julgador? Será que não existe um outro caminho para que se conduza essa investigação no Supremo Tribunal Federal, que despolitize a questão e não deixe nenhum tipo de dúvida em aberto e nenhum tipo de pergunta sem resposta? Porque nós aqui precisamos de resposta a respeito de fatos muito graves, apontados por enquanto pela investigação da Polícia Federal. Isso é investigação, vão deixar claro, não houve ainda o passo seguinte, mas são fatos graves e que merecem uma apuração rigorosa e uma punição exemplar, se de fato isso tudo for confirmado. Mas eu quero chamar